Esses 4 ciclos da história de Catu: formação, ciclo da cana, ciclo da economia de subsistência e depois ciclo da economia petrolífera, são bastante fortes, não porque essas economias vão determinar as dinâmicas da sociedade catuense em seus períodos, mas porque elas vão ter forte influência em como essa sociedade vai se organizar e como o cotidiano dessa sociedade vai acontecer. O período da formação do município de Catu se dá até 1866, 68, quando o imperador Dom Pedro II assina a emancipação da cidade, que só vem mesmo a ser concretizada de fato em 1877. Inclusive, os nossos estudos e pesquisas nos levaram a um documento que é uma preciosidade. Nós temos uma carta topográfica que foi elaborada em 1888, com todo o traçado do município de Catu. Nesta época, a região de Pojuca ainda fazia parte do distrito. O século XIX teve anos de maior prosperidade econômica para os colonizadores do Recôncavo. Nesse período já tem um ciclo poderoso emergindo, que é o ciclo da cana-de-açúcar. Catu, após sua formação, ele teve uma influência muito grande na questão do período açucareiro. Mais propriamente na segunda metade do século XIX, quando os canaviais aqui de Catu estavam produzindo muito e já havia um desgaste de determinados engenhos mais próximos a Salvador. Digo desgaste de solo mesmo, e mesmo um desgaste da própria divisão de engenhos através do sistema de heranças. O preço do açúcar era alto, uma consequência das guerras comandadas por Napoleão, de problemas na produção das colônias espanholas e inglesas nas Antilhas e da ampliação do mercado europeu, que vivia o despertar da Revolução Industrial. Catu é integrante do segundo ciclo do açúcar. O primeiro ciclo se deu em Santa Amaro e Cachoeira, e depois a expansão trouxe a cana-de-açúcar para Catu e encontrou um espaço muito próspero, porque tinha um solo extremamente fértil, tinha um clima extremamente agradável, ainda estava praticamente inexplorado em meados do século XIX, e esse ambiente, mais a construção da linha férrea, eu acho que impulsionou muito os olhos dos baianos sobre essa região. Assim, a elite catuense vivia dias de fartura. Pelas minhas pesquisas, nós temos dados de que no século XIX, meados do século XIX, nós tínhamos 130 engenhos produzindo açúcar na comunidade. E essa carta traz exatamente a localização de todos esses engenhos. Muito interessante. Na carta também tem uma planta da cidade que dá mais ou menos a ideia de como surgiu o nosso núcleo urbano.
a própria Estrada das Boiadas, a Estrada Real, que vinha de São Francisco do Conde e passava por Catu, e ia até Alagoinhas e quebrava novamente para a Vila Nova da Rainha, que hoje é Senhor do Bonfim, são evidências disso. E uma evidência fortíssima, as famílias que dominam São Francisco do Conde e aquela região, elas ocuparam não só Catu, mas também São Sebastião do Passé, Terra Nova. E essas evidências, para mim, elas são fortíssimas para que a gente possa já afirmar que a formação de Catu se deu por uma expansão territorial desses engenhos de famílias vindas de São Francisco do Conde. Que no recôncavo todo foi conhecido como uma economia para exportação, né? Que utilizava mão de obra escrava, que se utilizava de latifúndios para a produção, então eram engenhos de extensão territorial extremamente grandes e consideráveis. A cana-de-açúcar e o fumo, plantados e colhidos aqui pelas mãos escravizadas, cruzavam os mares e erguiam fortunas. Essa cultura da cana-de-açúcar aqui em Catu, ela é muito poderosa, mas a gente não pode esquecer que várias atividades econômicas giram em torno da cana-de-açúcar. A produção de charque, de farinha, a produção de farinha é muito forte, a produção de fumo para exportação já nesse período é bastante forte, e a produção de outros gêneros alimentícios não só para vender na feira de Catu, mas para vender na feira de Alagoinhas e na feira de Salvador, escoado via linha férrea, que era escoado via linha férrea. Mandioca, café e outros alimentos também se multiplicaram no fértil terreno catuense. A mandioca, por ser um produto basicamente de subsistência, nunca deixou de existir. Ele sempre esteve presente, o cultivo da mandioca sempre esteve no dia a dia das famílias. Podemos dizer que é um cultivo familiar, mas assim, não propriamente dito uma economia que pudesse gerir as finanças, a economia do município. A gente já tem documentação bastante sólida para acreditar que não é só a economia canavieira que ditava o desenvolvimento da cidade, mas tinham outras atividades econômicas que eram feitas e que eram realizadas aqui no município. Na verdade, eram paralelos. O solo da região onde hoje se situa a cidade de Catu até Sítio Novo, ele é arenoso, ele não tem condição de produzir cana-de-açúcar. Então, a maior parte das propriedades dessa região ou produziam fumo ou produziam outros gêneros alimentícios e eram propriedades normalmente pequenas. A prosperidade econômica cobrou mais um alto tributo. A Mata Atlântica original deu lugar para os lucrativos canaviais. Na verdade, quando você vai para a monocultura da cana,
você está introduzindo, né, um elemento, como anterior, um elemento exótico, né? Você precisa de utilizar de técnicas mais agressivas, principalmente no momento da colheita, que se utilizava muita queima, isso provocava sérios impactos. Da parte onde situa o Arraial do Catu até Pujuca, que até então era um distrito catuense, e São Miguel, era composto de um solo que a gente chama de massapê. Esse sim, bastante propício para a produção de cana-de-açúcar. Nessa região, as propriedades já são grandes, são latifúndios, e a cana-de-açúcar já é produzida em larga escala. Impacto na fauna, na flora, né? E principalmente a questão das emissões atmosféricas, né? Isso trouxe sérios problemas ambientais que, com a nossa qualidade do ar, com a nossa existência da Mata Atlântica ao entorno, não foi tão perceptível assim. Esse ciclo ele se reproduziu aqui no Recôncavo e mais propriamente em Catu durante o século XIX todo, mas ele toma força mesmo em Catu de 1860 até 1890, quando há o seu declínio. Os novos movimentos no exterior e a perda de 2 safras, dizimadas por pragas que consumiram os canaviais, trouxeram um prenúncio de dias difíceis para os habitantes das casas grandes. Com a crise canavieira no final do século XIX, que em Catu acontece, como em todo o Recôncavo baiano, pela perda do Brasil em relação à disputa econômica com as Antilhas. O açúcar de beterraba das Antilhas era muito mais barato que o nosso, mas também pela insistência do senhor de engenho daqui de manter a mão de obra principal como mão de obra escrava e de não fazer a transição para mão de obra livre de uma maneira em que, quando viesse a abolição, essa mão de obra pudesse sustentar a produção de cana-de-açúcar. E a liberdade legal alcançada por negras e negros mostrou que este regime estava apoiado no alto preço da injustiça. Com a Lei Áurea, não era mais possível manter a fartura de uns poucos senhores, cultivada pelo sangue cativo. O Estado até tentou fazer usinas aqui para modernizar a produção canavieira catuense, construiu uma usina aqui na região de Pujuca, que, como eu já disse, é distrito de Catu, no final do século XIX, se não me falha a memória, 1892, mas a essa altura o ciclo da cana-de-açúcar já tinha encerrado, né, a sua vez aqui na região. Era o fim de uma era mesmo, a era dos barões, a era dos escravos, né? E uma era de grande poder econômico e político da região. Para os donos de engenho, foi o golpe final. A atividade açucareira nunca mais se reergueu.